Oi, tudo bem? Na narrativa de hoje, a gente tem casa assombrada, objetos que se movem sozinhos, entidade que se manifesta aleatoriamente dentro de casa, sonhos premonitórios e um quase sequestro. E se você está chegando aqui agora e você tiver alguma história que você queira compartilhar para a gente contar aqui no canal, o nosso e-mail está aqui na descrição. Fala oi, produção. Oi! Bora lá? Olha só que interessante. Esse primeiro relato é sobre uma casa assombrada, mas diferente daquilo que a gente está acostumado, que a pessoa vai mudar de casa, chega na casa nova e descobre que a casa está assombrada. Aqui é o contrário. Ao invés da pessoa descobrir que a casa está assombrada quando está chegando, ela descobre quando está saindo. Que o fantasma aparece na casa antiga. Inclusive, acho que já teve um relato desse tipo aqui no canal. Sim. Vamos lá. Minha família morava em outra cidade próxima, a uns 15 a 20 minutos de distância, e desde que meus pais se divorciaram, minha mãe decidiu que nos mudaríamos para ficar mais perto deles. Além disso, eu ficaria também mais perto do meu pai, para onde ele se mudou depois do divórcio. Depois que a mudança foi oficializada, mas ainda estávamos no processo, coisas realmente estranhas e assustadoras começaram a acontecer, como por exemplo o cheiro de café. Minha mãe e eu nunca tomávamos café, mas de vez em quando acordávamos com um forte cheiro de café vindo da cozinha. Era como se alguém tivesse feito a maior quantidade de café da vida. E minha mãe achou isso muito estranho. Ela foi, limpou a despensa para ver se não tinha alguma coisa meio aberta que pudesse soltar algum tipo de cheiro e tal, mas não adiantou nada. Ainda acordávamos de manhã e sentíamos o cheiro de café bem forte na cozinha. Isso continuou até uns 4 ou 5 dias antes de nos mudarmos, quando coisas estranhas começaram a acontecer também à noite. Pois bem, eu estava no meu quarto quando ouvi alguém andando pelo corredor e depois ouvi um soluço, como se essa pessoa estivesse chorando. Eu abri a porta para ver se era minha mãe, mas não tinha ninguém lá. E depois que eu fechei a porta de novo e voltei para a cama, eu ouvi novamente o soluço bem baixinho, como se a pessoa ainda estivesse do lado de fora do quarto. Perguntei à minha mãe se ela tinha ouvido a mesma coisa depois, mas ela disse que não tinha notado nada. Então, aconteceu de novo na noite seguinte. Mas como eu tinha 11 anos, fiquei com muito medo e surtei. Me escondi debaixo dos cobertores até conseguir afastar aqueles pensamentos e finalmente voltar a dormir. Em outra noite, a mesma coisa aconteceu de novo, mas dessa vez eu esqueci de fechar a porta do quarto quando fui para a cama. E acordei com o som de passos no corredor e os soluços baixos. Levantei, fechei a porta, mas depois de fechar a porta, eu me senti estranho, como se tivesse alguém comigo dentro do quarto. Ele fechou o fantasma para dentro. Sim. Fui para a cama e tentei dormir um pouco. Enquanto estava deitado ali, percebi que o choro não era mais perceptível e estava tudo silencioso. Então, abri os olhos para olhar para a porta do quarto e quando abri os olhos, vi pela visão periférica uma senhora sentada na ponta da minha cama. Ele real trancou o fantasma para dentro. Sim. Olhei imediatamente para ela e a visão desapareceu. Mas eu ainda tinha aquela sensação muito estranha, como se alguém estivesse no meu quarto me observando. Então, fui correndo para a cama da minha mãe e dormi com ela pelo resto da noite. Essa última parte a seguir é a que mais assusta as pessoas e me faz parecer um maluco. Mas eu juro por Deus que isso aconteceu. Eram as últimas noites antes do fim de semana em que nós nos mudaríamos. E acordei com a minha mãe no meu quarto, em pânico, dizendo: "Você tá vendo isso?" E apontava para o peito. Havia uma esfera verde, muito vívida, porém fraca, brilhando no peito dela. Ela ficava me perguntando desesperada porque, honestamente, ela sentia que tinha ficado louca. Então, ela trocou a blusa por uma diferente para se certificar de que não estava usando uma blusa que brilha no escuro ou algo assim. Andou pela casa em diferentes cômodos para se certificar de que nenhum tipo de luz estava brilhando de algum lugar. Só que nada funcionava. A esfera verde continuava brilhando no peito dela. Coitada.
É tipo você fugindo de bicho, né? A gente tá fugindo de bicho, o bicho fica grudando. Então, nesse caso, é o fantasma. Ela ficou muito assustada e me pediu para dormir com ela. E disse que se caso alguma coisa estranha, paranormal começasse a acontecer, eu imediatamente corresse para a casa dos meus vizinhos e chamasse a polícia. Não sei o que a polícia ia conseguir fazer, mas tudo bem. Eventualmente, depois de um tempo, a luz desapareceu e ficamos um pouco mais calmos para dormir. Na manhã seguinte, minha mãe saiu. Naquele dia, ela foi a algum tipo de vidente ou algo assim, e aparentemente, pelas pesquisas e registros que minha mãe fez essa pessoa fazer, elas descobriram que a pessoa que morou lá, na casa, anos e anos antes de nós, era uma velha viúva. Ela era uma conhecida na vizinhança como uma grande bebedora de café que costumava sentar na varanda o tempo todo. Ela amava crianças e sempre desejou ter netos para cuidar. Aquela senhora acabou morrendo na casa, provavelmente de causas naturais, e a vidente disse que ela estava triste por estarmos indo embora. Ela disse que era por isso que eu ficava ouvindo choro pelos corredores e que o orbe verde na minha mãe era uma bênção que ela estava passando para minha mãe e para nós. E eu, particularmente, só gosto de acreditar que ela era um fantasma bom e que nos deu uma bênção e não uma velha assustadora. É melhor pensar nisso. Sim. Enfim, essa é a minha história assustadora para contar. Sei que parece ridículo, mas sempre vou acreditar. Essas foram as 2 semanas mais estranhas da minha vida. Resumindo, uma velha fantasma morou na nossa casa, deixou a casa com cheiro de café por semanas, chorou nos corredores, sentou na ponta da minha cama e transformou minha mãe no Lanterna Verde. Eu adoro os resumos que esse povo faz. Sim. Eu acho muito legal. E aí, produção? Trancou o fantasma pra dentro do quarto é de lascar, né? Sim. Pelo menos era bonzinho. É, mas é assustador. Imagina você tá dentro do quarto e tá escutando gemido do lado de fora, soluço. Sim. Ai, gente. Pelo menos o cheiro de café é legal. O cheiro de café. O cheiro de café é gostoso, mas eu acho assustador. Comenta aqui se você já escutou alguma história parecida, se você tiver algum relato parecido pra mandar, envia aqui pra gente. E a gente vai seguir pro próximo relato, que na verdade são 2. E é assim, esse aqui são 2 relatos bem curtinhos que um usuário publicou em um fórum aquele negócio assim, alguém já passou por alguma coisa sobrenatural, aí o fulano falou, olha, eu tenho 2 histórias aqui, são bem esquisitas, e é isso, é o que eu tenho. Então ele colocou assim, tenho 2 eventos incomuns, não tão assustadores, mas é o que é. Um aconteceu comigo e com meu irmão, e o outro com uma foto que minha avó tirou. Já vou fazer um disclaimer aqui. Ele postou a foto, eu vou mostrar a foto pra vocês, vou dar um zoom. Eu particularmente não vi o que ele disse que viu na foto, porque eu sou cega. Mas, né, fica aberto aí pra cada um comentar aí, produção também, tentar ver, enfim. Vamos lá. O primeiro relato é assim. O primeiro foi quando eu estava no ensino fundamental e o meu irmão no início do ensino fundamental. Seria tipo, um tá na 8ª série, o outro tá na 2ª, por exemplo? Uma coisa assim, né? Tá. Estávamos na sala de estar e as persianas da porta de correr estavam abertas. Não me lembro o porquê, mas nós 2 estávamos olhando para fora da porta e uma pessoa apareceu. Esse cara parecia exatamente com a forma geralmente imaginada de Jesus, com vestes brancas, e ele estava andando pelo concreto. Seu caminho era paralelo à porta. Ele então desapareceu a cerca de 1,5 metro de alcançar a parede do banheiro. Nós 2 corremos imediatamente para o quarto dos meus pais e contamos para eles, mas ninguém foi encontrado, e é como se tivéssemos nós 2 imaginado a mesma coisa. Então, ou foi uma espécie de surto compartilhado, ou era de fato um fantasma. Pessoa estranha andando na casa. Ok. Aí vem a segunda ocorrência. Esse evento foi uma foto que minha avó me mostrou alguns meses atrás. Isso foi quando meu pai e meus tios eram crianças e moravam na Alemanha, em uma base do exército americano, porque meu avô estava alistado. Eles tiraram essa foto na cozinha e não notei nada imediatamente.
mas minha avó me mostrou algo que ela achou bastante incomum. Se você olhar para o lado esquerdo da porta, perto do batente, dá para ver um rosto. De novo, eu não vi, mas eu vou dar o zoom aí e vou mostrar para minha produção. Vamos ver se minha produção enxerga. Vamos lá. Porta, creio ser aqui, certo? Sim. Aonde tem um rosto nesse negócio? Colocou o lado esquerdo da porta. Pera. Eu não tô vendo nada, não. Eu também não vi nada. Não vejo. Nem eu. Foi o que eu pensei. Enfim. Comenta aqui embaixo se você achou a tal do rosto na foto. Eu não vi, não estou desmerecendo o relato de ninguém. Às vezes o que pode acontecer é que é uma foto em papel, né, gente? Pode ser que no papel dê pra perceber alguma coisa que na hora que você digitaliza, tira a foto da foto, enfim, talvez não apareça com tanta nitidez, até porque claramente é uma foto antiga. Ou pode ser pareidolia, né? Às vezes eles olharam ali, tinha alguma mancha, por ser uma foto antiga, que na visão deles ali, na foto em papel, possa parecer que é um rosto e tal. Enfim. Próximo. O terceiro relato é sobre um sonho premonitório. Eu achei muito interessante. Apesar do sonho não ser exatamente o que aconteceu, tem uma conexão. Bom, eu vou ler, vocês vão entender. Eu achei bem legal. Vamos lá. Quando eu tinha uns 10 anos, minha mãe nos contou, no café da manhã, que teve um sonho estranho. Segundo ela, nesse sonho, ela estava em um barco, num lago, com alguns amigos e vizinhos, e uma dessas vizinhas caiu no lago. Alguns dias depois, saiu uma notícia na imprensa local sobre o desaparecimento dessa mesma vizinha. O carro dela foi encontrado em um porto de Balsas, e o marido ficou supostamente desolado com o desaparecimento dela. Porém, ele aparentemente fugiu. Após uma investigação, a polícia percebeu que a história não batia e, temendo o pior, tomou o marido como suspeito do desaparecimento da esposa. Porque, óbvio, né? Tá rolando uma investigação pra ver como que aconteceu com ela e o cara desaparece. Sim. Depois, descobriu-se que ele a matou em uma discussão e, tendo amarrado blocos de concreto ao corpo dela, a jogou em uma fossa séptica na esperança de que ela nunca fosse descoberta. Então, ele plantou o carro dela no porto para dar a impressão de que ela havia fugido. O sonho da minha mãe com o lago e a fossa séptica não coincidem, apesar da fossa séptica estar relacionada a esgoto e água também, né? E além disso, existe uma conexão nítida entre barco e porto, né? Ela sonhou com o barco, o carro foi encontrado no porto. Há uma semelhança muito estranha entre as duas histórias que não dá para ignorar. Também acho, por quê? Porque sonho tem aquelas duas coisas. Quando você tem um sonho que ele é puramente psicológico, às vezes você sonha com uma pessoa que representa outra. Existe uma simbologia que o seu inconsciente cria para contar uma história ali. Às vezes é só um entretenimento noturno de você para você mesmo, e às vezes não. De fato, seu inconsciente está te mostrando alguma coisa. Quando se trata de um sonho espiritual, o processo é o mesmo. Às vezes você não vai ter aquela visão clara e nítida do que é, mas sim uma representação daquilo. Então, no sonho dela, ela sonhou que ela estava num barco, num lugar com água, e a mulher caía na água e sumia ali. E aí o carro da outra é encontrado no lugar de água, né? Tipo, eu achei bem legal. Acho que é um sonho premonitório, sim. Eu acho que psiquicamente ela captou, né? Recebeu em sonho a informação e a mente dela traduziu de uma forma similar ao que de fato tinha acontecido. Achei muito interessante. Achei muito legal. 4. Esse aqui é de assombrações, adoro. Se chama A Casa Assombrada da Minha Avó. E é um rapaz? Não, é uma moça que conta. Vamos lá. Recentemente, me mudei para a casa da minha avó. Ela mora em uma casa antiga. Isso nunca me assustou muito quando era criança, apesar dos rangidos à noite e do sótão misteriosamente barulhento. Até aí tudo bem, né? Casa antiga, às vezes é de madeira, faz muito barulho. Ok. Então, agora que sou adulta, isso não é grande coisa, certo? Certo. Pela primeira vez, na semana passada, eu estava sozinha na casa. Estou fazendo minhas coisas, tomando café da manhã, abrindo as persianas lá fora,
assistindo TV e focando um pouco lá fuçando na internet. Ao subir as escadas, sinto vontade de correr como se estivesse sendo perseguida por alguma coisa. Sempre foi assim, mesmo depois de adulta, então já me acostumei. Me visto adequadamente e desço as escadas. Ela devia estar de pijamão, né? Quando estou entrando na sala de estar, congelo. Há 3 cadeiras enfileiradas na parede, ao lado da TV, e elas sempre estiveram lá desde que me lembro. Só que uma das cadeiras está a 90 centímetros das outras, ainda encostada na parede, mas longe das outras. Que porra é essa, me pergunto. Agora, eu sou cética. E minha mente racional, de repente, está correndo para descobrir por que essa cadeira não está onde eu me lembro que estava. Eu não gosto nada disso. Fiz uma verificação rápida e constatei que ainda estou sozinha em casa. Porra, isso não é um alívio. Sento-me à mesa, de frente para aquela maldita cadeira, tentando entender tudo. Talvez eu a tenha movido e não me lembre? A casa range. Arrepios. Que horror. Resolvo fazer uma inspeção mais detalhada e percebo que as outras 2 cadeiras também se moveram para o lado. Elas não estão presas no suporte da TV onde deveriam estar. Tem coisas no chão presas entre as pernas da cadeira e o suporte da TV. Então, definitivamente, eu teria notado se tivesse esmagado alguma coisa ali, empurrando, né, não sei, o que tinha no chão, podia ser livro, podia ser qualquer coisa. Aí ela continua. Então eu penso, o que eu fiz? E começo a rever meus passos. Levantei, olhei ao redor para ver se havia alguém ali, joguei café velho no micro-ondas, abri as persianas da cozinha. Então, na sala de estar, lembro-me de ouvir o micro-ondas apitar enquanto eu estava lá fora fechando as persianas. Voltei para dentro e tomei o café enquanto assistia a TV na sala de estar, de frente para as cadeiras, sentada exatamente como estou agora. Então me dou conta. A cadeira não estava encostada na parede, onde deveria estar. Está encostada na porta. A mesma porta que eu abri e fechei quando abri as persianas. Então, oficialmente, descartei a possibilidade de a cadeira estar ali anteriormente. Ela se moveu, eu não fiz isso e não tem mais ninguém na casa. Eu realmente não gosto disso e ainda não tenho ideia do que aconteceu. Bizarro, né? Imagina, você acaba de fazer um negócio, aí você vai lá, volta, tá tudo fora do lugar, tudo diferente. Sim. E aparentemente, pelo que ela falou, as 3 cadeiras foram movidas. É que de cara ela notou uma porque tava muito discrepante, mas todas foram movidas. Sim. Assustador. Muito. Eu, hein? E engraçado é que ela colocou que desde pequena, ela, quando ia subir a escada, ela sentia vontade de sair correndo, né? Como se alguma coisa estivesse atrás dela. A casa é antiga, esse fantasma deve estar lá, ó. Há muito tempo. Sim. E agora ela percebeu porque ela voltou, tá morando lá, tá adulta, tá mais atenta, que criança não nota essas coisas. Sim. Não, pra criança é tudo a mãe, né? Não As presta coisas atenção. estão saindo do lugar, mas pra ela, as pessoas estão mexendo nas coisas. Com certeza. Minha mãe arrumou meus brinquedos, o boneco tá andando sozinho, mudou de lugar sozinho, a criança acha que foi a mãe que arrumou. Mas agora ela tá adulta e ela percebeu muito bem, até porque ela tava sentada de frente pras cadeiras há pouquíssimo tempo, né? Sim. Tô sentada aqui, saio, volto, a cadeira não tá aqui, tá lá, a gente tem um problema. Sim. Enfim, o próximo relato também é uma entidade que brotou na casa lá. Achei muito legal, porque envolve uma percepção diferente das pessoas que estavam lá. Eu acho que vocês vão gostar também. Vamos lá. Isso aconteceu comigo quando eu tinha cerca de 6 anos e morava com minha família na Turquia. Em missão na Força Aérea? Alguém da família, né? Faltou um pedaço aqui. Acordei no meio da noite, saí da cama, andei pelo corredor e fiquei na porta do quarto dos meus pais. Não me lembro o que exatamente me acordou. Não havia nenhum pensamento ou emoção consciente que me impulsionasse. Eu poderia estar sonâmbula, mas me sentia acordada. No quarto dos meus pais, vi os 2 acordados. Meu pai sentado na cama
e ambos olhando para os pés da cama. Em frente à cama deles havia uma forma preta. Parecia o contorno de um corpo rabiscado em preto. As bordas eram um pouco chocantes e confusas, e o contorno era humano, mas não havia dimensão nele. Nenhuma luz refletindo nele, era apenas preto. Sua pose era um pouco exagerada, como se estivesse caminhando silenciosamente pelo chão e agora estivesse olhando para cima, preso. Estranho, né? Uhum. Como se ele estivesse assim, tipo, meio congelado, olhando os pais dela? Acho que é. Pode ser. Não vi a parte frontal do seu rosto. Pelo menos acho que não, pois não parecia estar olhando para mim. Mas não acho que tivesse qualquer característica facial, já que, além do contorno, não tinha traços característicos. De qualquer forma, meu pai fez uma oração do sacerdócio Mormon, que, para ser franca, não me lembro palavra por palavra, porque sou ex-Mormon, mas em essência ele estava ordenando a sombra que saísse da casa. Então aquilo voou pela janela. Não criou asas nem nada assim, nem vi seus membros se moverem. Apenas se tornou um borrão que saiu pela janela. E eu digo voando porque ele não tocou o chão enquanto saía. Só foi, né? Aquele negócio assim. Tipo, você vê um morcego passando. Meu pai, então, olhou para a porta e disse: "Vão para a cama, meninas." Olhei para cima e minha irmã mais velha, de 9 anos, estava parada atrás de mim. Também foi para lá, Sim. por algum motivo estranho. Fomos para a cama e não conversamos sobre o assunto. Conversei com minha mãe sobre isso há 1 ano. Porém, na minha cabeça, tudo poderia ter sido apenas um sonho que eu estive enquanto sonâmbula. E que talvez eu só tivesse acordado no final, quando meus pais me fizeram ir para a cama. Mas não. Minha mãe me contou que ela e meu pai acordaram com uma sensação terrível, opressiva e sombria no quarto. Parecia vir de algum lugar na frente deles. Meu pai fez uma oração para que aquilo fosse embora e então eles nos viram. Ela nunca viu nada, mas sentiu fortemente, enquanto eu nunca senti nada, mas vi. Interessante, Legal. né? Não conversei com minha irmã ou com meu pai sobre isso, mas acho que eles não gostariam de discutir. Interessante, porque as crianças, elas veem, né? É mais fácil uma criança ver, a não ser que você seja um médio, claro e audiente na fase adulta, né? A criança, ela tem mais possibilidade de ver. E aí entra aquela coisa que a gente fala, que às vezes você vai num lugar que tem uma energia pesada, que você se sente, assim, aquela opressão, aquela coisa, às vezes meio claustrofóbico, e fica todo mundo assim, eu não gostei dali, energia pesada, mas Sim. ninguém sabe o que é. Nesse caso, você tinha uma criança que estava presente e viu, de fato, a figura ali. A entidade, o espírito, seja lá o que for, né? Sim. Sair pela Legal. janela, talvez não fosse um espírito que estava na casa, né? Pode ser uma entidade, realmente, que entrou por alguma razão Sim. e acabou indo embora ali por causa das orações e tal. Achei interessante essa diferença, né? A pessoa que sente, a pessoa que vê, não chega a sentir, mas tá vendo ali. Sim. Achei muito legal. É legal. Muito legal, os dois pontos de vista. 6. O quase sequestro. Esse aqui também é bem curtinho. Não é sobrenatural, mas é uma coisa que, coitado, o cara coloca aqui que marcou, né? Marcou a memória da pessoa e tal. Bom, ele começa assim. Essa história é do meu avô. Vamos chamá-lo de Zé. Quando Zé tinha apenas alguns anos, ele morava com a mãe e a avó, e o pai dele havia o abandonado quando ele nasceu. De qualquer forma, eles moravam em uma casa que tinha quartos no andar de cima, mas era preciso sair pela porta da frente, no andar de baixo, subir as escadas do lado de fora para aí sim acessar esses quartos. Nossa. Que preguiça, né? A pessoa desce pra ir no banheiro, tem que dar a volta por fora da casa. Mas enfim. Bom, ele disse que era basicamente como um celeiro de feno e que não havia realmente uma porta. Apenas um pedaço de madeira deslizante que ia e voltava para cobrir a entrada. Era um lugar bem precário. Uma noite, depois do jantar, ele subiu para dormir. Quando, no meio da noite, ele acordou com um homem tentando tirá-lo da cama.
O homem o colocou sobre o ombro e começou a descer a escada. Quando a porta da frente se abriu, a tal da porta que não era porta, e saíram a mãe e a avó dele. O homem acabou se assustando, largou ele e saiu correndo pela escuridão. Ele quase foi sequestrado naquela noite, mas hoje diz acreditar que, na verdade, poderia ser o pai dele vindo buscá-lo. Será? Poderia. Do nada, gente, o homem abandonou ele, apesar que ele era pequeno aqui. Acho que não falou a idade, né? É que existem vários... Alguns Pode anos. ser que o pai tava falando com a mãe, não a tava mãe deixando não queria ver, deixar né? ver o filho. Pode ser. Ele era uma criança, como que ele vai saber? É. E se era realmente o pai, talvez a mãe nem ia contar pra ele. Sim. Porque não queria que ele tivesse contato com o pai, talvez. Uhum. Fiquei com dó. Sim. É assustador, porque sendo pai ou não sendo pai, ele pode ficar traumatizado, né? Sim, exatamente. Tipo aquelas pessoas que não conseguem dormir no próprio quarto, porque aconteceu alguma coisa assim assustadora, um ataque, ou alguma coisa sobrenatural, você não consegue dormir mais, né? Sim. Várias terapias rolando, às vezes. É. Esses foram os relatos de hoje. Deixe seu like se você gostou, se inscreve para não perder outras histórias como essa. Manda o relato pra gente, nosso e-mail tá na descrição. E é isso aí. Fala tchau, produção. Tchau. Tchau.